Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Dr. Carlos Romero Rossi e vamos continuando com o nosso curso de supervisão psicanalítica. Bom, nesta aula nós vamos falar sobre o andamento daquilo que você propôs como tratamento. Então vamos imaginar, você começou o tratamento e algumas sessões já aconteceram, você identificou a anomalia psíquica, você identificou a fase que a pessoa está, você identificou o possível transtorno que ela está passando. Ela está com excesso de passado, ela está com depressão. Se o teu paciente está com ansiedade, ele está com medo do futuro ou com medo de algo que já aconteceu, que isso repita, né? Acontece muito com as pessoas que faliram uma empresa, pessoas que tiveram um prejuízo muito grande, que perdeu alguma coisa, perdeu uma casa, perdeu um carro, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que foram traídas, pessoas que foram algum tipo de situação de perda. Só que essa pessoa conseguiu, ao passar dos anos, 5, 10 anos, ela conseguiu se reerguer daquele problema, daquele trauma ou daquela experiência negativa, aquela experiência dolorosa, certo? E o que aconteceu com essa pessoa, com esse paciente? Agora ele está, depois de tanto tempo, fala, mas do nada eu estou tendo crise de ansiedade, do nada meu coração está palpitando, do nada a minha pressão está subindo, do nada eu estou tendo crises de dores de estômago, do nada eu estou tendo o intestino irritável, ou prisão de ventre, enfim. Por quê? Vamos lá, vamos voltar lá na nossa aula de psicanálise. Primeiro, a psicofisiologia. A pessoa vai sentir coisas, né? Depois vai para a psicopatologia, vai manifestar como doença no corpo. Então vai manifestar com algum sintoma no corpo. Esses sintomas físicos que eu estou falando, enxaqueca crônica, episódios depressivos, crises de ansiedade generalizada, toque, esses tipos de manifestação que já estão sendo físicas, estômago, intestino, tem pessoas que psoríase, fibromialgia, tudo são doenças de fundo emocional, até mesmo a diabetes, tá? Até mesmo a diabetes, ela tem fundo emocional. Tem fundo alimentar? Tem, mas tem um fundo emocional que leva a pessoa a uma compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar, ou compulsão por sexo, compulsão por pornografia, compulsão de qualquer coisa que seja, o cérebro não sabe o que é compulsão. O cérebro não sabe o que é compulsão por comida, ou o que é compulsão por comprar. Tem pessoas que só se aliviam se vai ali e gastam o dinheiro todinho que tem, e é uma outra anomalia a pessoa que quando recebe ela tem que gastar o dinheiro tudo no mesmo dia, porque ela tem medo de não conseguir pagar todas as contas, então ela vai lá, gasta o dinheiro todinho, porque ela não consegue manter o dinheiro com ela, o dinheiro na conta, quando aí... Estou falando de pessoas que até ganham razoavelmente e que poderia ter um dinheiro sobrando durante o mês, não, mas a pessoa vai lá e gasta tudo, essa compulsão por gastar e de comprar, e aí se sente aliviado quando vai nas compras, se sente aliviado quando vai no shopping, se sente aliviado quando faz isso. É a mesma coisa de uma compulsão sexual, por exemplo, é a mesma coisa de vício por pornografia, é a mesma coisa que vício por tela, vício por redes sociais. O cérebro ele não identifica. Então, diante do fato de que o cérebro não identifica esses problemas, o que nós, analistas, temos que fazer é justamente ter um olhar mais clínico, ter um olhar mais analítico para as reações da pessoa. Porque se a pessoa está tendo uma reação, tem algo por trás daquilo.
Então, tem algo por trás da compulsão alimentar, que a compulsão alimentar vai trazer problemas de pressão, vai trazer problemas de diabetes, vai trazer outros problemas digestivos ou gastrointestinais. Porém, o que vai determinar essas compulsões ou esses vícios que a pessoa tem é justamente aonde ela está bloqueada, aonde ela está travada, aonde não foi feita o que nós chamamos de castração. Então, se ela foi interrompida na fase oral, por exemplo, vai ser uma pessoa que fala demais, vai ser uma pessoa que tem total descontrole com o que fala, ou uma pessoa que fala de menos. Então, duas coisas que acontecem na fase oral. Ou a pessoa é compulsiva por falar, ou a pessoa é travada para falar. Porque tem tudo a ver com prazer na boca, lá na infância. O adulto manifesta aquilo que aconteceu na infância dele. Então, vai manifestar no seu consultório, vai manifestar como sintoma, vai manifestar como uma demonstração de qual fase que hoje essa pessoa é adulta, mas a qual fase na infância dela ela sofreu ali a interrupção. Então, se foi anal, o que acontece na fase anal? De segurar os esfínteres, os pais brigarem, aquela coisa acontecer. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela pode ser uma pessoa controladora, quer controlar tudo. Quer controlar a vida dela, quer controlar a vida dos filhos, quer controlar a vida dos parentes, quer controlar a vida do patrão, quer controlar a vida dos colegas de trabalho, quer controlar tudo ao seu redor. Então, uma pessoa extremamente controladora é uma pessoa que foi interrompida na fase anal. Isso é fato. Isso, e a gente falou, teve aula, a aula sobre as fases foi justamente falando o que acontece com a interrupção nessa fase. Ou a pessoa completamente descontrolada, é aquela pessoa que não tem controle sobre nada, ela deixa tudo solto, porque são os dois extremos. Ou a pessoa é extremamente controladora com tudo, faz continha até dos centavos, ou a pessoa é completamente descontrolada, é tudo solto. Então a pessoa que deixa as pontas soltas e que não quer ter controle sobre nada, é uma reação lá da fase anal. É uma reação onde ela foi interrompida na fase anal. Ok? Tá, aí nós vamos para a fase fálica. A fase fálica são as proibições. As proibições, onde a pessoa é muito reprimida, são as repressões, né? Na fase fálica, que vem do falo, né? Que é o pênis, a criancinha está descobrindo ali as suas genitálias, e quando o pai, a mãe é de família muito tradicional e não pode pegar nisso, não pode fazer isso, não pode ver menino pelado, não pode ver menina pelado, e quando existe um controle muito grande em relação a isso, ou existe um descontrole, porque existem pais que são completamente, como eu disse, como é que eu falo, liberais. Gente, todo o equilíbrio é que vai trazer uma criança, uma família funcional. Tanto o desequilíbrio da pessoa ser radical demais com os aspectos da sexualidade da criança, mas como também, do mesmo jeito, se for liberal demais, não, deixa, isso é coisa de menino. Não é bem assim. Tudo existe um equilíbrio. Então, tanto faz o desequilíbrio da pessoa ser liberal demais e deixar tudo acontecer, dos pais, ou dos pais serem muito repressíveis, e com essa repressão a criança vai desenvolver, na fase fálica, ela vai desenvolver anomalias psíquicas relacionadas à sexualidade. Então, se você pega um adolescente que já está tendo problemas de sexualidade, masturbação, pornografia, que já está buscando ter relações
antes, né, da hora, ou que é muito apático nessa situação da sexualidade, essa manifestação começa na adolescência, mas tudo aconteceu ali nos 3, 4 anos de idade, dos 3 a 6, no complexo de Édipo. Então, é muito simples para você que já tem esse conhecimento da psicanálise e que você percebe que esse adulto, talvez é um adolescente, um jovem, um adulto, até mesmo um idoso que chegou no seu consultório, que carrega durante a vida anomalias relacionadas à sexualidade, só existem 2 momentos que elas foram interrompidas. Elas foram interrompidas no fálico, que é o mais natural, que é o mais normal, justamente por causa dos pais muito rígidos com a sexualidade da criança, ou muito liberais, porque tem pais que são rígidos demais e tem pais que são liberais demais. Tudo isso gera um desequilíbrio psíquico na criança, que isso vai manifestar um pouco mais forte na adolescência, na pré-adolescência e na adolescência, isso já vai ficar bem claro. E depois, na fase adulta, você vai encontrar um adulto que ou ele é pervertido sexualmente, é uma pessoa que tem, por exemplo, uma afetividade, mesmo que a pessoa tenha um parceiro ou uma parceira, a pessoa tem a necessidade, eu já atendi paciente, fala, doutor, não tem como. Eu sou casado, tenho minha esposa, mas eu só me satisfaço com a masturbação. Então, ou seja, isso é uma anomalia. Ah, tá, mas eu estou falando que a masturbação é anomalia? Não, eu não estou falando que a masturbação em si é uma anomalia, mas a pessoa que ela tem relações normais, né? Vamos dizer, ela tem uma vida sexual ativa e ela ainda só consegue satisfazer com masturbação, e isso está bem claro que essa pessoa foi interrompida ou na fase fálica ou na fase genital. Muito mais provável que essa criança, que agora é o adulto que está aí no seu consultório, que está com anomalia na sexualidade, ela foi interrompida lá nessa fase aqui do complexo de Édipo, nessa fase aqui fálica. Tá? Então, para você que já fez a psicanálise, você sabe muito bem do que eu estou falando, porque nós tivemos aulas específicas sobre esses assuntos. Tá? Então, vamos lá, para mais uma fase. Não era para mim estar dando essa aula, mas eu vou dar essa prévia aqui para vocês relembrarem o que você estudou lá em psicanálise. Aí da fase fálica, vamos para a fase... depois da fase fálica, a fase latente. A fase latente é aquela fase que a criança não está mais ali tendo o seu prazer na sua genitália, descobrindo genitália, não. A fase latente, a criança agora começa a observar os adultos ao seu redor. Então é uma fase de observação. A criança está calada, a criança está na dela, mas ela está ali observando o que os pais estão fazendo. E aquilo fica armazenado, gravado na memória inconsciente. E essa criança, se for interrompida nessa área, por exemplo, hoje não tem mais, quase não tem telefone fixo em casa, mas antigamente tocava o telefone e a mãe falava com o filho de 10 anos de idade, fala que eu não tô. Esse comportamento dos pais é adoecedor para a criança. Por que é adoecedor para a criança? Porque a criança está vendo que o pai está em casa. A criança está vendo que a mãe está em casa e ela fala que não tem ninguém aqui. Ou alguém bate na porta, lá no portão, alguém chama, toca o interfone. Não, fala que eu não estou. A criança está vendo que o pai está em casa. A criança está vendo que a mãe está em casa. Ou a criança vê o pai contando uma mentira. Ou a criança vê a mãe contando uma mentira. Aquilo para ela se torna o quê? De acordo com a interpretação dessa criança. Essa criança vai interpretar algo. E se ela interpretar que aquilo é bom, então a pessoa que é interrompida na fase latente, muito provavelmente vai ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa que engana,
uma pessoa que esconde as coisas dos outros. Por quê? Porque ela assistiu isso em casa. E quando ela assiste isso em casa, ela pode interpretar de duas formas. Uma forma é ela gostar disso e continuar, continua isso para a vida adulta, mas eu não sei por que eu estou mentindo, por que coisa boba, por que eu estou mentindo, por que eu estou escondendo? Porque aprendeu lá e foi um comportamento que marcou a criança, lá na fase da observação, que é essa fase da latente, a fase da latência. A outra coisa que essa criança vai manifestar e trazer para a vida adulta é aquela pessoa que desmascara todo mundo. Fulano mentiu, não sei quem. Então, por quê? Porque ela foi contra, ela já teve uma outra interpretação ali de ver os pais mentindo, de ver os pais fazendo coisa errada, vendo o pai esconder coisa da mãe, vendo a mãe esconder coisas do pai, e a criança está só observando, não está falando nada ali, mas ela está só observando. Essa observação é uma forma de interromper essa fase que é chamada latente. Tá? Isso vai aí dos seus 7, 8, 9 anos de idade, até os 10, vamos dizer, porque ela já vai entrando na pré-adolescência e a gente vai para a quinta fase, que é a fase genital. Aonde o prazer realmente, aí vem a puberdade, o prazer realmente está nas genitálias e ali é quando o adolescente descobre, né? Aquilo ali é gostoso, aquilo ali dá prazer, então é a fase que vai aumentar o período ali, masturbação se torna parte da vida desse pré-adolescente, parte da vida desse adolescente, tanto pode ser o menino como ser a menina, tá? Eles estão descobrindo o prazer naquela região e de repente aquilo passa a fazer parte da vida desse adolescente, que se isso não tiver um controle, controle como? Se não tiver uma coisa saudável, sadia, se os pais não tiverem uma sabedoria para lidar com isso, para falar abertamente sobre esse assunto com o filho, com a filha, e se os pais simplesmente ignoram os filhos nessa fase, isso vai trazer grandes prejuízos lá para a fase adulta. Grandes, mas é que são grandes prejuízos na fase adulta, na área sexual dessa pessoa. Ou a pessoa vai ser uma pessoa exagerada no sexo, uma pessoa vai ser uma pessoa assexuada, ou essa pessoa vai se tornar também um homoafetivo, por quê? Porque essa é a fase da proibição. Não pode isso, não pode aquilo, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, isso é não sei o quê, isso aqui é não sei o quê, se você fizer isso vai acontecer isso, se você fizer isso aqui, você vai ser castigado, se você fizer isso aqui, vai acontecer isso aqui. Então, essa é uma fase muito melindrosa do adolescente, que ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda. Se ele está fazendo algo errado, ele precisa ser corrigido de uma forma sadia, de uma forma equilibrada. E se ele está ok, ele também, se for reprimido, vai ter as suas consequências. Então, essas duas fases que eu falei aqui, a fase fálica, da descoberta das genitais, que a criança, tanto o menino como a menina, está descobrindo lá no complexo de Édipo, aquela coisa toda, se torna o medo de perder. Na fase genital, vai praticamente reforçar o que começou na fase fálica. Então, a fase genital, ela é um reforço, só que é um reforço muito, vamos dizer, um reforço onde esse adolescente vai começar realmente a sentir prazer nas suas genitais. Né? Ali a puberdade, os hormônios estão à flor da pele, então ali toda a atenção está voltada para a sexualidade. E se isso for reprimido, ou se isso for também deixado a solto, o adulto vai carregar essas marcas e muito provavelmente alguém vai chegar no seu consultório, vai chegar aí na sua clínica e vai estar com esse tipo de anomalia e você precisa estar pronto, preparado para esse tipo de coisa. Então, tá ok. Identificou as fases, você propôs um tratamento para aquilo, né? Ou uma ressignificação, uma transposição, uma mudança de comportamento, ou desfazer o vício e começar novos hábitos. Tudo isso são
os programas que você escolheu aí para poder tratar o seu paciente. Tudo através de conversa, de tarefinhas de casa, essa coisa toda. Só que você viu que o tratamento que você propôs não está sendo eficaz para esse seu paciente. Você está vendo que não está fluindo e você percebe que não está fluindo porque a pessoa não está melhorando, ou a pessoa teve uma piora brusca e você se perdeu aí no seu tratamento, você se perdeu completamente. Então você precisa mudar o quê? O foco. De repente você compreendeu, analisou ali que aquela pessoa teve uma interrupção na fase fálica. E de repente o tratamento que você escolheu para lidar com aquilo não surtiu efeito. Por quê? Porque não foi na fase fálica que essa criança foi interrompida, que esse adulto está manifestando ali, tanto psicofisiológico como psicopatológico. E aí é hora de você alterar